E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Aqui é o Henrique, outra vez. E agora essa aqui vai ser a última videoaula aqui referente à apostila. Ela é... essa videoaula vai ser um pouquinho mais comprida porque são três conteúdos que faltam e eu vou abordar já os três aqui direto para estar finalizando, beleza? Então tá, vamos lá. Vamos falar sobre ângulos. Ângulos são duas semirretas que têm a mesma origem no vértice e são medidos em grau ou em radiano, de acordo com o sistema internacional. Vamos lá, os tipos de ângulos. Nós conhecemos quatro tipos de ângulos. Entre eles são o agudo, reto, obtuso e raso. O agudo são sempre todos os ângulos que medem menos que 90 graus. Se fosse 89 graus aqui, seria agudo ainda, tá, pessoal? O reto são os ângulos que medem 90 graus. Normalmente vai ter essa simbologia aqui, ó, simbolizando que é um ângulo de 90 graus, tá? Os ângulos obtusos são aqueles que medem mais do que 90, porém são menor que 180, tá? Então entre 91, ele vai de 91, né, o 90,1 até 179,9, tá? Então, entre 90 e 180, esses ângulos são obtusos, né? São ângulos com a boca aberta. E o ângulo raso é aquele ângulo que mede 180 graus, tá? Aquele ângulo que é, entre aspas, tá, reto, assim, tá? Que é que você não vê o ângulo, mas o reto é esse aqui. Então, o raso você não vê o ângulo, né? Você só vê a reta. E daí, é isso aqui, pessoal, sobre ângulos, só falando aqui um pouquinho sobre os ângulos. E já tem aqui alguns exercícios simples para vocês fazerem, mostrarem aqui qual que é agudo, obtuso, reto, raso, tá? E já vamos de cara para frações, para números racionais. Vocês sabem que existem os números naturais, os números inteiros, irracionais, racionais, né? E os números racionais são aqueles números que são representados, que podem ser representados na forma de fração, tá? Então, é um número que tem numerador e denominador. Aqui, por exemplo, esse camarada aqui, ó, 4 sobre 6. Então, o 4 é o numerador e o 6 é o denominador. Pessoal, fica bem atento com esses nomezinhos, porque eles sempre aparecem em tudo que vocês for fazer. Sempre vai aparecer denominador, numerador, tá? Então, aqui temos o 4 sextos, né? E esse aqui é o tracinho da fração que ele está apontando aqui. Denominador indica em quantas partes o todo foi dividido. E o numerador indica quantas partes foram consideradas, tá? Então são, por exemplo, 4 dividido por 6, né? A gente pode representar também como 4, fazer a operação lá, 4, se fosse 24 sobre 3. A gente poderia fazer 24 dividido por 3, igual no assunto lá de divisão, tá? Então tá. Cada tipo de fração possui sua especificidade. Por isso, é necessária uma forma de classificá-la. Assim, há três tipos de fração: própria, imprópria e aparente. Eu vou falar um pouquinho sobre essas três. A função própria é quando o numerador é menor que o denominador. Por exemplo, aqui, ó, o 3 é menor que o 6, certo? Ou seja, o que a gente pode ver de cara aqui? Que sempre o resultado dessas frações, se a gente dividir 3 por 6, vai dar menor que 1. Sempre. 3 dividido por 6 é a mesma coisa que 1 meio, né? Que é 0,5. Então sempre vai dar menos que 1, tá? Essas são funções próprias. Frações, quer dizer. Fração imprópria é quando é ao contrário. O numerador é maior que o denominador. Ou seja, como é ao contrário, sempre o resultado vai ser maior que 1, tá? Sempre. Beleza. Então essas aqui são impróprias.
Fração aparente são frações que o numerador é múltiplo do denominador. Lembre-se de que se o numerador é múltiplo do denominador, então o denominador é divisor do numerador. Alguns exemplos aqui, ó. 12 dividido por 6. É uma fração aparente, 12 é múltiplo de 6, tá? Então, 6 vezes 2 é 12. 6 vezes 1 é 6. 6 vezes 5 é 30, né? Então, eles são múltiplos. Se você fizer a tabuada deles, você sempre vai encontrar um deles aí, tá? Na tabuada do 6, que aqui só tem 6. Você vai ver o 12, você vai ver o 30, você vai ver o próprio 6, beleza? E vale lembrar que não existe fração que tem zero em denominador, tá? Isso não existe. Se vocês chegarem a algum resultado que tem o zero embaixo, o resultado da fração não vai ser zero não, tá? Vai ser ou você fez alguma coisa errada ou aquilo ali é um que a gente chama na matemática como absurdo, beleza? Não existe isso. Em nenhum momento você vai ver isso. Agora, o zero como numerador em cima, beleza. Porque são zero coisas dividido para 6 pessoas, por exemplo, né? Mas não tem como você dividir 6 para 0 pessoas, né? Isso é meio esquisito, né? Ninguém vai ganhar nada. Então tá. E aqui como ler algumas frações. A gente lê como meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, enfim. 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, tá? E a partir do 11 a gente lê como 8 11avos, tá? A gente adiciona um avos na frente. Aqui no décimo ainda, 10, aqui a gente lê como 4 décimos ainda, tá? Então só isso aqui. Por quê? Porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre adição e subtração das frações. Pessoal, muita gente confunde isso aqui. Eu entendo porque às vezes dá um branco na gente e a gente não consegue. Só que isso aqui, Enem mesmo, é direto, é pancada. Então a gente tem que estar bem afiado nisso aqui. E não é difícil, é só você se atentar e lembrar dos passos, né? Então tá. Frações com denominadores iguais, ou seja, embaixo igual. 4 meios mais 3 meios. O que você vai fazer? Quando embaixo é igual, você coloca aqui 4 meios mais 3 meios é igual a. Embaixo você vai manter o 2 embaixo. Aqui só não tem não foi colocado o tracinho. Mas você só vai somar em cima. Vai ficar 4 mais 3, 7 sobre 2. Embaixo vai repetir, beleza? Tá, isso eu estou falando na adição e subtração. Sempre vai ser desse jeito. Se fosse 4 menos 3, seria 1/2 no final, né? Então, se os denominadores forem iguais, você mantém o denominador no mesmo número. Só que se for diferente, aí já dificulta um pouquinho mais. Só que não é nada complicado. Ó, temos aqui, por exemplo, 2/3 menos 1/4. Eles não são iguais embaixo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente de cara vê que a gente tem que tirar um mínimo múltiplo comum entre esses dois números. O que é? Tem duas formas da gente fazer isso. O que é esse mínimo múltiplo comum? É a gente pegar a tabuada, por exemplo, do 3 e a do 4 e comparar uma do lado da outra. Ó, aqui é a tabuada do 3 e aqui é a tabuada do 4. Como que é a tabuada do 3? É 0, né? 0 vezes 3, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12. E assim sucessivamente, tá? E a mesma coisa com 4. 0 vezes 4, 4, é 0. 4 vezes 1, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Então, o que é o mínimo múltiplo comum? O próprio nome já disse. É o menor número que, entre aspas, na tabuada dos dois, a gente encontre um número igual, né? Por exemplo, ó, tirando o zero, né? Que o zero não pode ser denominador. No 3, antes do 12, tem algum que é igual a um número múltiplo de 4? Ó, a gente tem o 3, aqui não tem 3. A gente tem o 6, aqui não tem 6. A gente tem o 9, aqui não tem 9. Então, o próximo é o 12. E no 4 a gente encontra o 12 também.
tá? Então, você pode fazer dessa forma. Conforme você vai criando experiência, você já vai sacando algumas coisas, né? E ou a gente faz por decomposição, como que é? A gente coloca um 4 de um lado e o 3 do outro, né? E daí a gente vai dividindo por 2, tá? A gente vai dividindo por números primos, na verdade, né? Sucessivamente. Começando no 2. Ó, a gente vai dividir 4 por 2, vai dar 2. 3 não divide por 2, então a gente mantém. 2 dividido por 2, 1. Beleza, chegou no final. O 3 manteve. Agora, qual que é o próximo primo? O 3. 3 dividido por 3, 1. Então, esse resultado, esse 2, esse 2 e esse 3 que a gente encontrou, a gente multiplica eles. 2 vezes 2 vezes 3, que é 12. Certo? Então, a gente chegou no mesmo resultado. E então está aqui 5, tá aqui o 12 como denominador. O que a gente vai fazer agora? Presta atenção. A gente encontrou que o 12 é o denominador, né? Então, 2 terços menos 1 quarto é igual. Esquece isso aqui por enquanto aqui em cima. 2 terços menos 1 quarto é igual. Faz o traço, coloca o 12 aqui embaixo. Você vai dividir esse 12 pelo 3, né? E multiplicar pelo 2. Então, 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 2 é 8, por isso tem 8 aqui. Aí agora vai o sinal, menos 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Então ficou 8 menos 3, que ficou 5. 5 sobre 12, tá? Uma coisa que a gente faz às vezes quando dá um branco alguma coisa, você pega os dois denominadores e multiplica um pelo outro, tá? Se multiplicar, aqui coincidentemente deu 12, tá? Mas nem sempre vai dar o 12, pessoal. Nem sempre vai dar o mínimo múltiplo comum. Por que a gente opta pelo mínimo múltiplo comum? Porque a conta fica mais simples de resolver, né? Porque se eu usasse outros números aqui e fosse um valor muito maior, tipo o 300 e o 320 e 354, né? A gente ia multiplicar um pelo outro e ia dar um valor absurdo aqui. A gente ia ficar um ano dividindo e multiplicando aqui. Então, mas às vezes a gente chega a usar por um branco, por alguma coisa, tá? Então, beleza. E é assim que soma e é assim que subtrai. É simples, né, pessoal? É só a gente se atentar bastante a esse passo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? Lembrar bem o que é esse mínimo múltiplo comum. Se você tiver na cabeça o que é esse mínimo múltiplo comum, você vai conseguir, tá? Então, não é difícil, é bem simples. Aqui tem alguns exercícios, ó, né? Aqui todos com denominadores iguais, aqui alguns diferentes, tá? E não é nada complicado. Então, pessoal, se vocês tiverem dúvida alguma coisa, manda uma mensagem, tá? Eu vou estar à disposição aí de vocês. Às vezes eu não posso não responder na hora que eu vou estar trabalhando alguma coisa, mas assim que eu puder eu respondo sim, tá? Valeu, pessoal. Até a próxima aí.